Vamos para o momento da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse, porque hoje somos todos tecnológicos, ou pudesse acompanhar comigo aqui, lá em Mateus capítulo 7, verso de número 24. Como o Gabriel falou aqui, nós estamos nessa série de mensagem Cultura do Reino. E essa é a última pregação da série da mensagem Cultura do Reino. E talvez você está aqui e falou, nossa, mas eu perdi uma, eu perdi a outra, talvez estarei desconectado. Mas eu estou aqui para dizer para você que essa última mensagem, ela tem vamos dizer que um resumão das outras também. Então acaba que você vai receber ela e você vai entender o que é a cultura do reino. Nós precisamos sair daqui com esse entendimento. Porque mais do que só nós sermos gospel, nós sermos evangélicos, carregarmos essa bandeira, nós temos que viver a cultura do reino. E por isso que Deus deu esse direcionamento ao nosso coração para que a gente possa viver isso. E lá em Mateus capítulo 7, verso de número 24, diz assim, estarei lendo na versão NVI. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Só até aí. Sabe, aqui é a chave de todo o evangelho, que é esse verso de Mateus capítulo 7, verso do número 24. Que até, se eu pudesse pôr um tema nessa mensagem, seria ouvir e praticar. Porque não adianta você apenas ouvir e não praticar. Sabe quando um pai está falando para alguém não, para o filho, ei, estou te falando isso aqui, escuta com atenção. De repente você tem que corrigir ele de novo, parece que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. É mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para nós. Não adianta você ouvir direto de mim, que sou o autor e consumador da vossa fé, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar o destino, aquele que faz você andar sobre as águas. Só que se você não obedecer, você realmente não praticar aquilo que vai ser ensinado. Então aqui nós já iniciamos com isso, sabendo que Deus, o próprio Jesus veio e trouxe ensinamento. E a cultura do reino, ela é resumida em Mateus capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos que basicamente ele dá um panorama do que é a cultura do reino. E ele é conhecido, ou apelidado como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E aqui nós vemos que ele vai trazendo todos esses ensinamentos, e nós vamos discorrer aqui, em cima de 6 pilares centrais que eu coloquei aqui, porque tem muitos, se eu não me engano, eu até contei lá, tem 24 pilares, ou seja, subtópicos. Se você pegar a tua Bíblia ali, vai ter tipo uns subtópicos ali, sal da terra e luz do mundo, adultério, divórcio, juramento, oração, jejum, e você vai ver que dentre dos 5 até o 7 tem esses 24 subtópicos. Então, cada um deles está conectado de uma forma perfeita. Sabe, uma sinergia perfeita para que nós possamos viver essa cultura do reino. E sabe uma frase já que eu coloquei aqui para nós já refletirmos no começo? A cultura sem prática, ela vira doutrina. Realmente, a cultura sem a prática, ela vira doutrina. Porque a pessoa só vai lá, fala, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Sabe aquela igreja religiosa? Que só virou cultura aquilo ali? A pessoa faz por fazer, ou aquelas pessoas tradicionais, que tem até aqueles sofismas na mente, que não consegue mudar, porque aquilo ali virou uma doutrina para ela, não é uma cultura de verdade, ela não faz aquilo por amor. E também a prática sem obediência vira religiosidade. Então a prática sem obediência vira religiosidade, porque não adianta você só fazer sem você entender que você tem que estar fazendo debaixo da mão poderosa de Deus. Porque se a nuvem de Deus parou, você tem que parar. Não adianta você andar, mas se a nuvem de Deus anda, você tem que andar debaixo dela. Porque o Senhor fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a que Ele fecha também ninguém abre. Isso às vezes nós não pegamos essa segunda parte. E às vezes nós tentamos arrombar uma porta que Deus não abriu.
E isso é pura religiosidade, porque se você realmente não entende isso, você não obedece, é pura religiosidade. Então a prática é essencial. Então vamos entrar ali já no primeiro tópico, Mateus capítulo 5 ali. Ele inicia no 13 e o 14, eu quero falar. Aqui nós vemos, né, até foi pregado sobre aonde ele fala das bem-aventuranças, e ele aqui no final eu vou falar sobre isso. Só que eu quero dar início a partir das bem-aventuranças, aonde ele começa já iniciando dizendo sobre nós termos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser pisado e jogado fora pelos homens. E depois ele continua: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, ela é colocada num lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Então aqui nós vemos que nessa cultura de Deus, ele inicia com a identidade. Não há cultura do reino sem identidade. Se você não entender a identidade que você tem, quem você é, para que você foi criado, você não vai conseguir fazer disso uma cultura. Então nós vemos que depois que ele fala, ó, feliz, bem-aventurados são os humildes, aqueles que choram vão ser consolados, e ele traz várias coisas para trazer cura ao nosso coração. Mas depois ele já falei, vocês são sal da terra, luz do mundo. Então ele está trazendo e dando identidade para nós, dizendo: ei, vocês têm que fazer a diferença lá fora. Vocês foram chamados para realmente chegar nas pessoas e ser o bom tempero. Como o pastor Gabriel pregou aqui, na última, o sal. Alguém chega ali, e aquela analogia é muito boa, ninguém chega e fala: nossa, que lasanha gostosa, nossa, que picanha gostosa. Eles falam assim: não, né? Falam, mas eles não falam que o sal é bom. Nossa, mas o que deu tempero? Foi o sal. Mas se colocar sal demais, o que vão falar? Ih, tá salgado, hein? Tá apaixonada, tem uns que falam assim, né? E tal. Ou se colocar de menos, a pessoa fala: isso, a pessoa tá meio xoxa da vida, capenga, anêmica. O que acontece? Ninguém elogia aquilo que dá o tempero. Mas isso vem para nós para dizer o quê? Que ele cresça e nós possamos diminuir. E isso, quando ele fala de você ser o sal, você realmente é o que vai fazer diferença. As pessoas vão falar da lasanha, vão falar da alimentação, vão falar da carne, mas pouco vão falar de você. Ali ele está ensinando sobre humildade. A pessoa que tem a identidade em Cristo, ela sabe que ela está fazendo a obra, mas não é para homens. Ela está fazendo para Deus, porque dele ele vai receber a recompensa. Amém? Então aqui ele já inicia isso, falando para nós sobre o bom tempero, se nós somos a luz do mundo. E isso é bem legal nessa analogia, se você vai ali ler, e mesmo que sejam 3 capítulos, são 3 capítulos bem fácil de você ler. Leia depois, estude sobre ele. Você vê que ele fala assim: ninguém pega uma candeia. Candeia é basicamente aquilo que nós fizemos nos jovens aqui, que nós colocamos uma lata. Nós usamos diesel, né? Mas não sei o que eles podiam usar na época, com certeza era o óleo. E acendia, aquilo ficava aceso. Fica por um tempo aceso. Só que eles colocavam num lugar apropriado. Se você colocar uma luz embaixo, ela vai fazer uma iluminação, mas não é tanto. Por que as luzes, as lâmpadas são em cima? Para dar uma iluminação mais direcionada. E ali ele fala isso: não adianta você pegar, saber que você é a luz, que você é a diferença, mas você se esconder. E aqui ele está falando: ei, uma pessoa de identidade não pode esconder o seu chamado. Indiferente de onde você está, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja na tua escola, seja na rodinha dos amigos, você tem que ser a diferença ali. Não que você vai ser aquele crente chato, onde você vai só ficar falando de Jesus de uma forma ofensiva para querer até combater ou debater com a pessoa. Não, você sabe que você é o bom tempero. A tua luz vai ofuscar as trevas dele, às vezes. E às vezes a pessoa nem sabe que está em trevas, porque ela está vivendo uma vida tão pecaminosa, ou uma vida tão normal para ela, porque aquilo veio do ensinamento que deram para ela, aquilo era o normal dela. E você vai chegando aos poucos.
Sabe, você vai falando de Jesus, e às vezes no momento difícil da pessoa, você fala: ei, posso fazer uma oração? Você vê que a pessoa está atribulada, aquele dia difícil, vamos orar. Sabe, não precisa orar no meio de todo mundo. E depois nós vamos ver aqui que também Jesus exorta isso. Os fariseus hipócritas que gostavam de orar de pé nas sinagogas. Não, é você chegar, chamar de lado: ei, em nome de Jesus. Você dá uma palavra de conforto quando a pessoa precisa. É isso que nós temos que entender. Você andar na cultura do reino é isso. É isso que Jesus quer de mim e de vocês. Porque imagine, os salão de beleza já estão bem. Tem uns amigos aqui, os barbeiros, falam: essa igreja só parece que só vê o pessoal da beleza. Mas a pessoa vem no salão ali, eles vêm às vezes vulnerável. Brigou com a mulher, brigou com o marido, namorado. E às vezes muitas coisas você vai e muda a autoestima da pessoa. A pessoa sai feliz. Só que às vezes não é autoestima. Às vezes é espiritual e às vezes também é emocional. E você tem essa luz. Você pode fazer a diferença. Imagine todos os salões fossem assim. Todas as farmácias, você chega para atender, a mulher lá não está capa virada. Ela atende de melhor. A pessoa que está trabalhando, que seja numa empresa, ele não vai fazer de qualquer jeito, ele vai fazer como para o Senhor. É essa cultura que Jesus quer de mim e de você. Ele não quer que você entenda: não, eu estou trabalhando aqui, o meu patrão está ficando rico e eu estou aqui me ferrando. Não. Você tem que saber que cada um foi criado com um propósito. Deus tem um plano e um propósito para cada um. E você tem que fazer com maestria aquilo que Deus te deu. E é isso que Ele quer de nós. Só que para nós avançarmos, nós temos que ter esse entendimento. Saber que nós somos luz, que nós somos realmente o sal, que nós fazemos a diferença. Ali nas bem-aventuranças também, eu coloquei algo interessante. Quando ele fala de pobre de espírito, porque ele fala: bem-aventurados pobres. Ali não está falando sobre a pessoa, como que eu posso dizer, uma teologia da miséria, que você tem que ser pobre, porque se você for rico você não vai para o céu. Não. Quando ele fala sobre pobre, ele está querendo dizer a dependência nele, sabe? A humildade. Você é pobre de espírito, você fala: não, eu sou humilde, eu vou sentar aqui com esses daqui, eu vou fazer a obra do Senhor. Então ele está falando de dependência. O manso, quando ele fala sobre mansos, ele está falando sobre domínio. Sabe, falta hoje, eu vejo que um dos dons que faltam ali, um dos frutos, na realidade, é o domínio próprio. Sabe, às vezes nós não temos o domínio próprio, aquilo veio... sabe aquilo que fala: toma um gole d'água, toma 2. Não, quando vê a gente já fala. Quando vê a gente já quer cuspir aquilo ali na pessoa. A gente já quer tomar e a gente não entende que é Deus que faz justiça por nós. Nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos. E principalmente nessa época de política a gente vê, não vê? É Bolsonaro, é Lula. Ué, nós não somos nem da esquerda nem da direita, nós somos do alto. Nós não podemos ficar nessa briga. Isso eu coloquei a política porque é coisa que nós vemos. Às vezes, grupo de família, as pessoas nem se conversam. E não entendem que Jesus falou: ei, você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio para falar do meu amor. E ali ele fala sobre os limpos de coração, que é aquela pessoa que realmente vive de fato a verdade. Sabe, nós precisamos viver de verdade, nós precisamos ser realmente honestos com Deus. E ali quando ele fala sobre os perseguidos, que ele fala que vocês serão perseguidos. Nós temos várias bênçãos que Deus tem para nós, mais de 7.000 promessas ali, mas em toda a palavra. Só que nós vemos que também tem umas que é pesada para o nosso lado ali, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos odiados por todos. Que num dia ali que você acordar, que o mundo diz que você acordei com o pé esquerdo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que teriam dias maus, e vai ter. Então vai ter aflições. Ei, no mundo tereis aflições. Então nós precisamos entender que isso já foi profetizado, Jesus já deixou escrito. Mas você tem que entender que isso fala sobre firmeza. Você vai ser perseguido, mas você sabe, você vai ser firme no propósito e no alvo. Você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita daquilo que Deus tem para você escrito. Se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. A parte dele, Ele nunca erra. Quem erra é nós. Nós fazemos voto de tolo às vezes, nós prometemos as coisas e não cumprimos, mas Deus, Ele nunca erra. E às vezes, quase sempre, o agir dele é invisível. Ele está trabalhando no invisível e nós não conseguimos ver.
Por isso o questionamento: Senhor, quando vai acontecer? Senhor, mostra a minha bênção. Nós queremos ver, contemplar aquilo, mas Ele não permite o processo, por várias coisas, mas nós temos que confiar e crer que Ele está no centro da vontade, tanto porque a fé, o firme fundamento das coisas que você não vê. Então fé é a coisa mais top que existe, porque quando você vai num debate, hoje a gente vê várias coisas, e eu acho legal, quando chegam lá, descobriram na arqueologia agora os restos não sei o que lá, e era de Jesus, vamos dizer que falassem isso, que a Arca de Noé, que as células estão tudo provando que não é o Big Bang, e várias coisas assim, é legal, só que no final das contas vai chegar numa parte que não tem mais como provar, porque vai chegar no Criador, e os cientistas estão acreditando que existe um Criador que organiza tudo. Eles podem não chamar de Deus, mas eles acreditam. Só que daí a hora, quem criou o Criador? Tem que ser pela fé. Então sempre vai ser pela fé. Às vezes você vai poder levar para algumas pessoas mais do intelecto ali, uma pessoa que é mais estudiosa, ela é meio racional. Mas no final das contas falta um evangelho de poder, que está em mim e em você. Que nós precisamos orar e aquela pessoa tem que ver, ei, só podia ser Deus. Ele falou que ia acontecer isso nessa semana, Deus tocou na vida dele, ele me deu uma palavra e aconteceu. Não é humano isso. Sabe, falta isso. Hoje a igreja carece do poder. Muitos estão indo atrás só do oba-oba, as luzes, as festas, beleza. E outros também só vão atrás de milagres. Mas tem que ter um equilíbrio entre a palavra e o poder. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, Escritura, saber que, se está escrito vai acontecer. Mas cadê o poder de Deus? Cadê o relacionamento com o Espírito Santo? Eu quero ver, Senhor, me usa com palavra de sabedoria e revelação, o dom de cura. Quando o Senhor me deu o dom de cura lá atrás, e hoje eu não tenho coragem de pôr a mão sobre ninguém e orar. Qualquer coisa eu falo, está aqui o Dorflex, está aqui tal coisa. Ei, o último recurso do crente hoje está sendo a oração, sendo que a oração é a chave para a humanidade. É o próximo livro que eu vou lançar. Oração, a chave para a humanidade. Porque realmente, se nós orarmos, você não vai ficar lá aflito, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar ali apreensivo, porque você vai entrar num lugar que é chamado de descanso, na sombra do Onipotente. Sabe, no esconderijo do Altíssimo, é ali esse lugar que nós precisamos entrar para nós termos paz. E é uma paz que o mundo não pode dar, é a paz que excede todo entendimento. E o segundo ponto aqui, para a gente avançar, transformação interna do coração. Então nós vemos aqui que nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico aqui, nós vimos sobre identidade e testemunho. Você precisa dar o teu testemunho, você precisa saber quem você é, para que você possa tocar a vida de pessoas. Então você entra sabendo disso. Só que depois, no decorrer, ele quer falar sobre transformação interna do coração. Porque nós vamos ver aqui, e se você tiver aí com a tua Bíblia, você vai ver adultério, divórcio, os falsos juramentos, vingança, amar os inimigos. Ele começa a falar sobre vários tópicos aqui. Então, ele quer uma transformação interna nossa. Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, lhes digo. Toda hora ele fala isso. Vocês ouviram o que foi dito assim? Eu te digo ainda mais. Jesus chega aumentando a régua. Eu não entendo aquelas pessoas que falam, esse povo da graça, dizendo que agora tudo é oba-oba. Ei, na graça é onde Jesus aumentou o nível. Antes, para você pecar, você tinha que ir lá e ter relação sexual com outra mulher. Agora ele fala assim, ei, se você só olhar para a mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. Então você vê que ele aumenta. Antes você podia odiar o seu inimigo? Eu estou falando ao contrário. Orem pelos seus inimigos. Ame eles. Aqueles que estão te perseguindo, ora. Declara sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, ele não conhece o Senhor. E se ele está dentro de uma igreja e diz que conhece, na verdade ele não te conhece.
Eu que entendi a cultura do reino, eu que quero viver isso de fato, eu abençoo a vida dele, prospera, Pai. Se ele está com inveja de mim, abençoa ele, Pai. Abre os olhos dele, para que ele possa realmente viver o extraordinário. Jesus, ele eleva o padrão. Ele não só eleva o padrão, mas ele revela o padrão original do céu. Então isso aqui é muito bacana, porque ele não só, eu ergui o padrão. Não, esse é o padrão do céu. A pessoa te deu de um lado, você dá outra face. Sabe, você perdoar aqui. Ele fala, ei, quão difícil é para essa geração perdoar. Quão difícil é para essa geração. Às vezes alguém faz uma coisa, faz qualquer coisa para você, você fica de picuinha ali e não consegue perdoar. Sabe, e às vezes a gente até fala que perdoou, mas não consegue conviver. Que perdão é esse? Tá certo, você não precisa estar ali mais, porque às vezes um elo se quebra. Mas você tem que conseguir passar por cima disso. Aquilo, quando você falar daquilo, não pode te doer, não pode te pesar mais. E Jesus, ele é poderoso, ele não quer que a gente viva esse evangelho raso. Jesus, ele não quer comportamento apenas, ele quer o coração inteiro. Aqui na ira ali, ele fala, nesses subtópicos que eu coloquei aqui, até falei para vocês, que ele está falando aqui na versão NVI, está escrito homicídio. Mas ele fala que a raiva mata antes do assassinato. Imagine, se você tem raiva, se você odeia teu irmão, sabe quando você fala, aquela ira que você fala, eu odeio aquela benção, para não falar outra coisa. Você já matou a pessoa. É pesado isso aqui. E o adultério, como eu falei ali, a pureza começa no pensamento. Então já começa no teu pensamento, você tem que vigiar. Se eu quero viver a cultura do reino, ei. E depois ele chega a dizer, se a tua mão te faz pecar, se teu olho te faz pecar, arranca ele, que é melhor você entrar manco no céu, sem um membro do teu corpo, do que você ir com todo ele, ou o restante dele, para o inferno. Então aí ele traz um peso, aonde o quê? Ei, a porta é estreita, que ele vem dizendo aqui, dentro do Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Então nós, da cultura do reino, sabemos que não é tão fácil que nem o povo fala, mas só não é fácil para quem está inclinado para a carne, porque se você está inclinado para o Espírito, para você fica fácil. Que nem diz, você nada de braçada. Por quê? Porque aquilo já virou uma cultura para você. Não é uma coisa que você precisa se esforçar. Sabe, eu vou lá fazer uma academia, para mim isso é como se fosse uma cultura já. Por quê? Porque faz tanto tempo que eu faço, que está top. Tá top. Foi. Tá saindo aí. Desliguei aqui. Estava fazendo muito eco. Então, para mim, isso é tranquilo. Por quê? Porque, querendo ou não, eu não preciso me esforçar. Já virou uma cultura. E nós precisamos disso. Precisamos fazer até que aquilo se torne uma cultura na nossa vida. E, às vezes, fica difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque elas estão realmente vivendo no raso. E se inclinando, muitas vezes, só para a carne. Não para o Espírito, para aquilo que Deus tem. Tá bom o som aí para frente ou tá muito fraco? Bota pressão aí, Henrique. Aqui também sobre juramentos e transparência, ele fala que nós temos que ter o sim, sim e o não, não. Sabe, isso aqui eu vejo com muita maldição. E isso eu já falei com Deus. Falei, tá, Deus, questionando Deus, por que isso, por que aquilo e tal. Ele falou, você lembra quantas coisas você me prometeu na emoção? Porque às vezes aqui num culto a gente sente ali a pessoa cantando, ou o pregador ali e tal. E você fala, Senhor, a partir de hoje é isso. Eu vou fazer esse voto aqui, eu vou abençoar a casa, eu vou fazer aquilo. E de repente a gente está fazendo um voto de tolo. Que diz lá desde o Antigo Testamento, que você não pode fazer esse tipo de juramento, esse voto de tolo. Então aquilo ali você vai amontoando maldição sobre a sua vida. Sem perceber você está sendo amaldiçoado, porque você
promete uma coisa, mas você não está prometendo para homens. Você está prometendo para o próprio Deus. E daí a tua vida às vezes está travada e você não sabe por quê. Você não deslancha. E às vezes não é só na vida financeira, mas às vezes é em todas as áreas. A área que você está sofrendo ali, e às vezes é emocional, às vezes é espiritual, às vezes é relacionamento com pessoas. Então nós precisamos entender que nossa palavra tem que ser o sim, sim, o não, não. Que é quase igual os nossos avós falavam: ei, na minha época era no fio do bigode. A palavra do homem tinha validade antigamente. Se eu falasse, eu vou lá, vou fazer as mechas, eu vou pagar. Eu ia pagar. Hoje não, se a pessoa fala, não, já manda o Pix adiantado, manda 50%, 60%, 70% a mais, que você já fica meio cabreiro, porque as pessoas não têm mais palavra. E Deus já estava nos ensinando isso. Então alguém que quer viver a cultura do reino, ela tem que saber que ela tem que ser um homem, uma mulher de palavra, para poder viver isso. Não podemos ter falsos juramentos. Aqui na vingança também, que ele diz, olho por olho, dente por dente. Ali no 5:38. O reino não exige direitos, ele oferece amor. Então nós não precisamos pegar o nosso direito. Não, porque a lei diz isso, eu posso apedrejar, é olho por olho, dente por dente, que era o que eles queriam fazer com aquela mulher que foi pega em adultério. Eles queriam o direito de apedrejar ela, porque pela lei ela tinha que ser apedrejada. Mas Jesus falou aí, não é assim. Na cultura do reino, você tem que oferecer o amor em primeiro lugar. Derramar amor sobre as pessoas. Indiferente daquilo que a pessoa fez, Deus sempre vai ter amor. Vai ter graça. É fácil para ser cristão. O difícil é ser cristão no secreto. Sabe, parecer cristão é muito fácil. Você pega uma Bíblia, você vai no domingo, você faz um post, mas no secreto que é o difícil, que é só você e Deus, e mais ninguém. Sabe, com Deus já reparou, não tem como você mentir, não tem como você enganar. Você fala, não, vou fazer isso aqui, Deus está vendo. E todo momento que você imagina, Ele está vendo, Ele está ali. E todos esses pontos falam de um coração governado por Cristo e não por emoções. Agora, no terceiro tópico, ele fala sobre a vida espiritual no secreto. Mateus capítulo 6, versos 2 ali, ele fala sobre vocês darem esmolas, sobre você orar, quando você jejuar. Ele começa a trazer vários ensinamentos ali, e eu acho muito legal, quando ele inicia dizendo sobre oração, primeiro ele ensina como não orar. Várias vezes ali nesses ensinamentos de você estar no secreto, de você ter intimidade com Deus, antes de você pegar e fazer, é assim que ora, filho, ele vai falar, não, eu quero que você não ore assim. Você não pode orar como os hipócritas, de pé nas sinagogas. Ou seja, orar para se mostrar. Naquela época existiam pessoas que queriam orar para se mostrar que era mais espiritual. Então nós não podemos. Ele também fala sobre vãs repetições. E isso, muitas pessoas atrelaram por anos o catolicismo. Porque eles têm as rezas deles ali, eu fui católico e você... é um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, se eu não me engano, 5 Pai Nosso e 50 Ave Maria para rodar o terço, né? Inteiro. E é uma repetição. E ele fala, porque pensam que de tanto falar vão ser ouvido. Beleza, também pode se encaixar a isso. Mas também é aquela pessoa que fica ali pedindo para Deus, pedindo, sempre a mesma coisa, sem ter um entendimento real do que é o Evangelho, sem ter um entendimento real que Deus já morreu por nós na cruz, que Ele já consumou o plano perfeito, e você devia de falar, Deus, não me dá isso, isso já é teu por herança, Ele já prometeu. Você deve perguntar, ei, é o tempo de eu receber? É o que eu sempre falo, você tem que focar mais no tempo e não no quando, não naquilo que você vai receber, que aquilo se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, ele ensina ali também, né, sobre dar, orar e jejuar. Jesus não disse, se vocês fizerem, mas quando fizerem. Quando você for ler ali, ele fala, quando vocês jejuarem,
quando vocês orarem, então ele dá uma afirmação. Ele não está dando, digamos assim, se você quiser, você faz assim. Não. O padrão do reino é isso, você precisa orar. Você precisa jejuar. E a maneira certa, vai lá, fecha a porta do seu quarto. É só você e ele. Sabe, mas às vezes a porta do seu quarto é o teu carro lá, está só você e ele. É aquele momento que ele quer estar com você para você rasgar teu coração mesmo. Falar, Senhor, está difícil mesmo. Eu preciso de Ti, eu não consigo avançar, eu quero dar um passo para frente. Eu coloco essa pessoa na Tua presença, faz um milagre na vida dessa pessoa. Pai, vai à frente dos meus planos, do meu propósito. Eu preciso que a Tua mão esteja sobre mim, porque se eu for sem você, eu sei que não vai dar certo. Mas se você estiver junto comigo, é 100% certeza que vai dar certo. É assim que Deus quer de mim e de vocês. E até quando você for dar esmolas, Ele ensina, você não pode fazer como os hipócritas. Você faz o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Claro, eu sempre puxo isso aqui um pouco, às vezes, tem pessoas que querem fazer sensacionalismo, a mídia para aquilo, nem bem, já vou aproveitar isso aqui, vamos filmar. Mas como igreja, às vezes, por que a igreja às vezes faz uma coisa ou outra assim? Para incentivar outras pessoas a fazer. Vamos lá, vamos fazer um evangelismo, filmamos um evangelismo, ou uma entrega de marmita e tal. Mas aqui eu creio que Deus está falando muito do coração. Porque tem pessoas que podem estar filmando e estar com o coração em Deus, e tem pessoas que podem nem estar, mas estar com aquele ego, ou queria se mostrar ali naquele momento. Então o Senhor fala muito sobre o coração. O secreto fala sobre o coração, e Deus é aquele que sonda os corações. Até o jejum. Quando você jejuar, Ele quer que você jejue para se aproximar mais dEle. Só que Ele fala, quando você for jejuar, você não fique lá com aquela aparência de morto. Lava o seu rosto, Ele fala. Vá lá, penteia o cabelo, fica bonitão, passa um perfume. É isso que Ele fala. Não é para você falar, estou jejuando. Tinha um irmão lá na igreja, que ele direto, quando ele estava jejuando, ele já ficava assim. Pastor, tá difícil o negócio. 7 dias já sem tal coisa. Não sei o quê. Ele estava ali dizendo que tá difícil, não sei se para mostrar que estava jejuando ou tal, mas estava tudo errado. E daí você chegava, sentava com ele, mas não pode, não sei o quê. Quando vê, a pessoa estava de novo fazendo a mesma coisa. Que é o cerne da mensagem aqui que eu iniciei dizendo. Não adianta você só ouvir se você não praticar. Não vai adiantar nada. Então ele traz essas aplicações. O próximo ponto aqui, prioridade do céu sobre as coisas da terra. Ali, até minha palavra rema isso aqui, que é buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso aqui é prioridade para Deus, você buscar o reino de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. E se você for ver no contexto ali, ele está falando sobre preocupações. A pessoa está ali preocupada, preocupações da vida, até na versão NVI está dizendo. A pessoa está preocupada com o que eu vou comer. O que eu vou vestir agora final do ano? Ixi, as meninas já compraram tudo já na Shein, as roupinhas de Natal e de Ano Novo, eu nem comprei ainda. E agora, você está preocupado, dele vem e dá um ensinamento sobre isso, para você ver como o nosso Deus é perfeito e maravilhoso. Em todas as coisas, Ele tem o controle. Não fique preocupado com isso. Daí, depois que Ele ensina, fala, nem Salomão, e isso eu até brinco, que Ele fala, nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu que nem os lírios do campo. Eu brinco quando eu vou lá, faço a barba do cara, ou um cabelo, eu sempre falo, nem Salomão teve um topete desse, uma barba tão alinhada. Porque não existia na época as maquininhas fazer um degradê, né, John? Então, na realidade, isso é fato. Nem Salomão, então nós estamos vivendo uma glória ainda maior. Por isso que eu falo que eu não gosto de pessoas que fazem saudosismo. E às vezes está até no louvor lá, eu queria ver tua face como Moisés e tal. Beleza, claro que você queria. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A pessoa está anulando o Espírito Santo, que era a grande promessa, para querer voltar em algo ali que o cara não tinha.
Você tem que saber que existe uma verdade presente para esse tempo. Nós temos o Espírito Santo de Deus para agora. E nós estamos aguardando o retorno de Cristo. E nós precisamos viver essa cultura do reino até que Ele venha. Por quê? Porque antes dele voltar, Ele fala assim, seria pregado um evangelho do reino. Este evangelho tem que ser pregado, o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho, não é o evangelho da prosperidade, não é do coach, não é de nada disso, é o evangelho do reino. Então essas pessoas que estiverem dentro da cultura do reino, vivendo de fato, não sendo pessoas egoístas, não sendo pessoas avarentas, não sendo pessoas que realmente vão viver por viver, mas vão entender o que Jesus falou aqui, vão ser humildes, vão orar, sabe, vão ouvir as coisas, mas vão praticar. Ei, você vai estar preparando a volta de Cristo, porque às vezes você vai pregar sem falar uma palavra. Spurgeon fala isso. Pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Por quê? Porque você é a Bíblia que o mundo vai ler. Olha lá, o fulano lá, Jaguara, mas não disse que é crente. Ei, você sempre vai ser uma referência, ou por bom, ou por ruim. Pessoas estão te analisando a todo tempo. Todo tempo pessoas estão nos analisando. E nós como cristãos, nós precisamos. Eu vi, não sei se foi ontem ou hoje, acho que é Luísa Posse, é uma famosa lá, e ela foi para Jesus. Glória a Deus. E ela dá o testemunho, ela e o marido dela falando assim, eu tinha asco de crente. Fala, não, crente não. Ela falou que tinha altar para tudo que é Deus, foi do cabala, foi não sei do que, macumbaria, falou um monte de religião que ela foi. Ela falou, mas quando eu experimentei Jesus, a presença de Deus, e sabe, você vê, ela começa a dar um testemunho, até ela fala do David Leonardo, que apresentaram para ela, ela começou a ouvir, e por isso nós como crente também não podemos ser religiosos, porque até algumas pessoas falam, o evangelho do cara é raso, isso aqui. Ei, está atraindo algumas pessoas. Cada pessoa tem uma mensagem, eu entendi isso. Eu tenho a minha mensagem, tem uma pessoa que vai ter a mensagem que vai trazer um tipo de pessoa. Outros vão ser mais profundos, vão trazer um ensinamento. Por isso que cada um é uma parte no corpo de Cristo. Nós precisamos entender qual nós somos, que parte nós somos nisso. Só que ali eu consegui ver, realmente nós estávamos dando mau testemunho. Né? Eu não digo nós, mas vamos dizer os nossos pais, avós, que vieram lá das igrejas tradicionais, as Bleias da vida, a congregação, a batista tradicional. Infelizmente, eles fizeram isso, com que pessoas tivessem ranço, porque eles não viviam a palavra. Ei, é proibido televisão, porque o diabo não sei o quê. Você via lá o cara assistindo televisão. É proibido ir para Disney, que é do diabo. O pastor, dá 6 meses, estava lá com os filhos na Disney. Ei, isso daí afastou muitas pessoas por anos do evangelho. E nós agora, os remanescentes fiéis, os pregadores dos últimos dias, eu sempre falo isso, temos que pregar o evangelho e despregar o que foi pregado errado. E o mais difícil não é pregar porque é simples, é viver isso aqui, gente, a gente está em harmonia e tal, mas tirar aquilo que foi pregado errado. Tem pessoas que achavam que buscar o reino de Deus e sua justiça é o quê? É estar todo dia na igreja, de segunda a segunda, o pastor, segunda tem esse culto, terça tem isso, trabalhando para o pastor, trabalhando para a igreja, pessoas que não foram nada na vida, não conseguiram criar uma carreira, porque estavam ali ou tocando, a maioria das vezes os coitados eram os músicos, porque tinham que estar em todas as escalas para acontecer. Nós, tal pessoa está mal, que nem hoje tinha uns irmãos mal. Irmão, fica em casa. Se fosse, não, irmão, buscai o reino de Deus. E quando você vai e impõe a palavra, a pessoa tem temor. E ela vem, mas ela não vem mais por causa disso, ela vem por causa do temor. Então isso que nós precisamos entender. E não é só o pastor, mas é todo mundo, porque se você vê outra pessoa ferida com o evangelho, você vai falar, não, irmão, não é esse. Que a pessoa não está querendo vir para a igreja por causa disso. Mas quando ela entra nesse ambiente, com esse entendimento, ela fala, ei, que nem essa Luísa Posse falou, é esse Jesus que eu quero. Ele tem paz, ele tem liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então é forte, nós precisamos andar em liberdade, ter esse entendimento. E aqui também ele fala sobre algo, né, prioridades do céu na terra. Ele fala, aquilo que ocupa o nosso coração
revela qual é o nosso reino. Sabe, aquilo que ocupa o nosso coração, revela qual é o nosso reino. E a Bíblia deixa muito claro que nós não podemos adorar a dois senhores. Nós temos que adorar apenas a Deus. E ele fala sobre nós termos esse discernimento, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se os teus olhos estão bons, todo o teu corpo está bom. O que ele está querendo dizer? Onde você está olhando? Você está olhando só para a ganância, as riquezas? Então, aí está o teu coração. Ah, você está olhando para quê? Não, eu quero sim ser bem-sucedido, eu quero que minha família vá para frente, mas eu quero ver eles no caminho do Senhor. Eu quero poder somar com aquilo que Deus me entregou. O próximo ponto, ele fala sobre algo que ninguém faz muito, mas acho que o povo mais de longe fala sobre julgar. Sabe, julgar, nós somos muito bons em julgar, não somos? Eu acho que isso nós aprendemos, sabe aonde? Na escola. Lembra aquela brincadeira, sempre quando eu falo de julgamento eu falo, lembra do jogo dos 7 erros? Tem alguém que lembra? Antigamente brincava aquele jogo de 7 erros, você ficava olhando uma coisa e tinha que achar os erros. E é assim que acontece. O irmão está lá fazendo um cabelo, alguma coisa, outro irmão está fazendo de vez de eu olhar para as coisas boas, eu vou procurar um erro. E parece por quê? Porque foi moldado em nós isso, procurar o erro, de vez de olhar os acertos. Entendeu? Mas Jesus, ele vem ensinando, não julgue. Primeiro tira a trava do seu olho para depois julgar. É que nem aquele outro negócio, a mulher lá falando, nossa, você viu a casa da vizinha? Tudo encebado lá, o vidro dela, não sei o que, ó, tudo cheio de poeira. Daí o marido dela chegou, pegou um paninho e limpou, era o dela. Que ela estava olhando pelo dela, não estava aberta a janela dela. E é mais ou menos isso. Nós precisamos entender que Jesus quer que a gente esteja puro. E também ele fala aqui sobre insistência. Isso aqui é algo legal para nós também. Porque às vezes você está orando e você fala, mas não está acontecendo. Que tem diferença em insistir e em orar vãs repetições, que a gente falou ali do Pai Nosso. Ele fala para você pedir, buscar e bater. Que ele vai te entregar aquilo. Peça e será dado. Busque e você encontra. Bata e a porta será aberta. Então aqui quando ele fala, são 3 etapas de insistência. Não adianta você começar um negócio, tentei isso aqui, não deu certo, eu vou parar. Ei, não é porque a primeira porta se fecha que você vai ter que parar. Porque se Deus falou, pode vir aquele dia mal, pode vir as aflições, mas vai acontecer. Mas você tem que ir e persistir naquilo. E o persistir é difícil, porque insistir ali, insistir naquilo que parece que não está dando certo, é doloroso. Mas é o que precisa ser feito. Mas a regra sempre vai ser o amor. Nós temos que colocar o amor, viver uma fé ativa sobre as nossas vidas. Amém? Queria que você se colocasse em pé e para mim falar o último ponto aqui, que o último ponto é o mesmo que a gente iniciou. Que a chave do reino é obedecer. Sabe, o evangelho sem obediência é que nem eu falei, é pura religiosidade. Sabe, se ouvires a minha voz atentamente, ei, não endureça, mas obedeça. Nós precisamos obedecer. Porque não adianta a gente estar aqui, passar anos dentro da igreja, ou anos fazendo a mesma coisa, e não obedecer aquilo que Deus tem. Porque senão você corre o perigo de você chegar lá naquele grande dia e falar, ei, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você não teve intimidade e relacionamento, você não quis viver a cultura do reino, você quis viver a tua própria vida. Porque ele diz que nós não ganhamos porque nós não pedimos. E quando pedimos, pedimos maus para os nossos próprios prazeres. Sabe, talvez hoje é um dia onde você tem que mudar o estilo da tua oração. Talvez você tenha que colocar o teu coração dentro dessa mensagem. Falando, Senhor, eu quero viver a cultura do reino. Eu entendi que o evangelho é isso. Sabe, talvez eu vivi por anos dentro de uma religião, mas eu nunca entendi de fato quem era Jesus e quais eram os princípios que eu precisava viver. E hoje eu quero que você faça a tua oração, enquanto o louvor vai ministrar, você coloque isso diante de Deus, para que Ele possa realmente
cumprir tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque ali ele diz que se você ouvir atentamente e obedecer, você é como aquela pessoa que construiu sua casa na rocha. Aqui do 7, a partir do 24, ele fala sobre duas pessoas. Um que construiu a casa na rocha e outro que construiu a casa na areia. E a casa na areia nós sabemos que ela se vai, não tem como você fazer na areia. Mas a rocha é o nosso fundamento, que é Cristo. Amém? Então deixa Deus ministrar o seu coração enquanto o louvor vai cantar. Amém? Feche seus olhos.